Muito bem, muito bem. Espero que, eu não sei você, mas os ensinamentos que eu estou passando aqui para você, se você colocar em prática, se você abraçar o manual da vida, a sua vida nunca mais será a mesma. E não estou dizendo que o que eu estou apresentando a você, que você já não soubesse. Talvez você não teria parado para analisar que esses ensinamentos todos que você ouve aí em palestras motivacionais, física quântica, programação neurolinguística, estivessem na Bíblia, desde sempre. Então, coloque em prática. A mentoria que você está recebendo aqui não é para te agradar, não é para te impactar, mas é para transformar a sua vida se você colocar em prática. Continuando no livro de Deuteronômio, aqui capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: Eis que o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Estamos falando aqui do princípio do medo. Deus fala, Moisés fala àquele povo, não temas, não temas, não te assustes. Então vamos lá, você já percebeu que a Bíblia ela trata de uma forma geral, de uma forma central, sobre a fé inteligente e a coragem. E uma coisa está interligada na outra. Porque quando você tem fé e age, então você interligou a fé e a coragem de colocar em prática a sua fé. Quando você tem coragem e age, você precisa da fé para agir. Então, a Bíblia trata de fé inteligente, uma fé que você pensa, não uma fé racional, mas uma fé baseada na palavra, nos ensinamentos, uma fé sábia, uma fé madura, junto com a coragem, uma coragem junto com a fé. Você precisa dos dois. E aí a questão nesse princípio aqui, eu falo sobre o princípio do medo, a mentoria sobre o medo. Do que você tem medo? Deixa eu te perguntar, do que você tem medo? Você tem medo da morte? A Bíblia vai te dar a mentoria que se você estiver com Deus, a morte é o começo. Aqui a gente vive um passeio. O que importa mesmo é a eternidade, né? Então olha só, o que você tem medo? Você tem medo da pobreza? Você tem medo da velhice? O que você tem medo? Você tem medo de ter sucesso? Você sabia que as pessoas têm mais medo de ter sucesso do que de fracassar? Porque elas aprenderam a conviver com o fracasso, a conviver com as derrotas, então elas perderam o medo do fracasso. O que não é comum é ter sucesso. Então talvez você tenha medo de fracassar. Você tem medo de ter um relacionamento? Observe essa mentoria aqui, onde que Deus fala para você, não temas. Não te assustes, porque Deus é contigo. Mas talvez você tenha medo de construir uma nova família porque fracassou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Você está no nível do Fábio Júnior já, inúmeros casamentos, da Gretchen, e por aí vai. Então, e Chico Anísio, lembra? Teve vários relacionamentos. E aí você está com medo de... Por quê? Porque você fala, poxa, eu já sei o que vai dar. Eu já sei o que vai dar, então não vou construir um novo relacionamento, vou morrer sozinho mesmo. Você tem medo de prosperar? Você tem medo de assumir as habilidades que Deus te deu? Você tem medo de aceitar que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que realmente tem dons especiais para fazer a diferença? E aí você tem medo de assumir responsabilidade por causa disso? Você tem medo de ser responsável por tudo que você é capaz? Você tem medo de que as pessoas acreditem em você e depois você fale? Deixa eu te falar, deixa eu te dar uma mentoria simples e objetiva, não tem muito o que falar,
mas tem muito que você fazer a partir dessa mentoria. Então a tarefa é importantíssima. Já pega agora a sua caneta aí, pega agora a sua caneta aí, seu papel, e já vai fazer uma seleção, ó. Faz assim, ó, medo, né? Escreve de um lado da folha aí, ó, medo, tudo que você tem medo. Ah, eu tenho medo de ser enganado, de ser roubado, de ser traído, da morte, da velhice. Eu tenho medo de prosperar, eu tenho medo de assumir responsabilidade, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de ser enganado, eu tenho medo de iniciar um negócio, eu tenho medo de ficar endividado. E deixa eu te falar uma coisa, tudo aquilo que você teme acaba acontecendo. Se não acontece na prática, mas você já vive como se tivesse acontecido na sua mente, no seu coração, pelo temor. Então você já está sofrendo por antecipação. Então escreve todo, no lado de uma folha, assim, tudo que você tem medo. Escreve, tô esperando. É simples assim. Uma mentoria, um coach, um processo de coach, ele se resume em detectar o seu problema, detectar aquilo que você quer, o resultado que você quer, através de pergunta, através de pesquisa, através de uma análise, você entender isso e então você saber o que você precisa fazer, qual a tarefa, qual a ação. Então aqui, mas para que você possa mudar a sua vida, você precisa aceitar o que está errado, exatamente como que ela está. Então isso é importante, você aceitar, não só aceite. Quer dizer, a tarefa agora é o seguinte, analise tudo, escreva, coloque tudo no papel, o que você tem medo. Não quero desculpa, não aceite se auto-sabotar. Quer dizer, se tem medo, escreva que tem medo. Você não pode, eu gosto de repetir essa frase porque faz sentido para mim, você não pode resolver algum problema na sua vida do qual você nega a existência. Você não pode. Quer dizer, se você acha que não existe o problema, você não tem por que buscar uma solução. E todo problema, ele traz consigo a solução. Furou o pneu do seu carro, é um problema. Qual a solução? Trocar. Você está gripado, qual a solução? Tomar xarope para voltar a ficar normal. Todo problema está com fome, a solução? Comer. Todo problema traz consigo a solução, mas você precisa aceitar que o problema existe. Senão, você fica se auto-enganando, auto-sabotando e os outros que têm o problema você não, só que sua vida não muda. Então vamos lá. Escreva tudo que você acredita que você tem medo, ok? Aí você identifica seus medos. E aí, do outro lado, você vai colocar assim, ó, o que fazer? O que fazer para agir mesmo com medo? Então, olha só, em um lado da folha, você coloca tudo que você tem medo, de uma forma sincera, honesta. O único beneficiado será você e as pessoas à sua volta. Quem gosta de você e as pessoas que você gosta, porque a sua vida vai melhorar. Você vai ir para um próximo nível, tanto pessoal, emocional, espiritual e de resultados quando você aceita as suas fraquezas. Corajoso não são as pessoas que dizem que não tem medo, mas são as pessoas que mesmo com medo elas agem. Essas são corajosas, né? E também, por exemplo, as pessoas que realmente assumem que tem problemas, assumir que você tem problema, assumir que você tem dificuldade, assumir que você tem fraqueza, isso demonstra que você é forte, porque tem a coragem de assumir. Entendeu? Então, de um lado, coloca todos os seus medos e do outro lado, o que eu preciso fazer para mudar isso?
mesmo com medo. Essa é a tarefa. Vamos dizer que você tem medo de assumir responsabilidade. Então, mesmo com medo, analise qual responsabilidade você tem fugido por medo. Vai lá e assuma. É simples assim. Você reprograma a sua mente com repetição, forte impacto emocional. E você concretiza isso com a ação repetitiva, com pequenas tarefas práticas. Então, simples assim. Comece a fazer uma tarefa. Escolha uma tarefa simples. Vai lá e assuma a responsabilidade. Talvez a responsabilidade é simples assim, como a responsabilidade de pegar seu filho na escola. Você não assume isso porque você é preguiçoso, não quer assumir essa responsabilidade. Faça isso. Aí você vai lá e vai ver que se você tiver um compromisso, você vai encontrar prazer em fazer isso, como você encontrava prazer em não fazer. E aí você vai ver que você pode assumir outra responsabilidade, como de negócios, com pessoas, com horário, e por aí vai. Mas comece a agir repetidamente, que você cria essa crença, que você coloca o teu corpo em ação, e aí você acaba realmente, mesmo com medo, agindo, você vai acabar tendo o resultado de entender que valeu a pena você, mesmo com medo, agir. Esta é a tarefa. Coloque em prática. Vê o que você pode, a partir de agora, começar a colocar em prática para realmente aceitar esta mentoria que vem do Manual da Vida dizendo: não temas, não te espantes. Haja, mesmo que você esteja com medo. E você vai ver que logo, logo, você vai transformar esse medo em uma ação prática e depois vai se tornar algo natural fazer isso. Porque você, mesmo com medo, agiu. E aquela velha historinha, se você tem medo do escuro, enquanto você não permanecer no escuro para ver que o escuro não pode te fazer nada, que o medo existia somente na sua imaginação, você não vai vencer. E você vai para o escuro com medo. E com medo você fica. E dentro de pouco tempo você vai ir para o escuro e não vai sentir mais medo. Certo? Tem uma historinha para finalizar sobre o medo, que o filho era uma criança ainda, tinha lá seus 8, 9 anos e tinha muito medo de ficar no porão da casa. E o seu pai percebeu que aquilo ali era um trauma, era um complexo, e ia prejudicar várias áreas da sua vida. E um dia o pai dele falou o seguinte: olha, hoje você vai passar a noite no porão. Ele falou: não, pai, eu morro de medo, que é isso? E aí o pai dele falou assim: não tem problema, você vai passar a noite no porão para você vencer o medo. Não, não. O pai dele falou assim: você vai passar a noite no porão, mas eu vou passar com você. Mas você vai perceber que não é porque eu estou lá que você vai perder o medo. Você vai ver que é simplesmente um porão. Mesmo que eu não estivesse lá, você passaria, não teria problema nenhum. E aí, então o pai passa a noite com o filho no porão. E no dia seguinte o filho falou: olha, pai, verdade, percebi que é só um porão e que à noite fica escuro. Então, mesmo com medo, qual porão que você tem medo? Peça para Deus passar junto com você, e você vai perceber que, na maioria das vezes, 99%, era um medo imaginário. Mas chama Deus para entrar junto com você nesse porão, e mesmo com medo, você vai passar a noite lá. E esse medo vai se transformar em uma experiência que vai fazer você mais forte e também corajoso. Combinado?